Olá, leitor do Continu.net que nos acompanha aqui na TV Continu.net. Hoje eu recebo a vereadora Michele Mello. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada a você pelo convite. Mais uma vez estamos aqui com a vereadora, mas hoje o assunto é transporte público. Nós estamos aí no meio da CPI do busão, né, como as pessoas apelidaram. A vereadora é presidente dessa CPI. Vereadora, conta pra gente como que tá essa CPI. Já tem mais de um mês que ela foi aprovada, já está em andamento aí, já vai para o quarto ou quinto encontro, é isso? Isso mesmo. Nós fizemos um primeiro encontro de alinhamento, onde nós fizemos o requerimento, os convites que nós tínhamos. Nós já escutamos especialistas do transporte coletivo, também escutamos algumas pessoas que representam os atores, né, que são envolvidos no transporte. Nós ouvimos o representante da UMARB, que estava falando para a gente como é que está o transporte coletivo dentro dos bairros. Ouvimos também o presidente do Sindicol, que representa as empresas do transporte coletivo. E assim nós estamos escutando todos os atores. Essa semana não houve, porque foi feriado, mas semana que vem, na terça-feira, 12h30, nós estaremos lá de novo. Então já adianta aqui pra gente quem é que vai nessa terça-feira. Nessa terça-feira a gente quer escutar o seu Anísio, ele já confirmou pra gente, ele está à frente da RB Trans. E a gente quer saber como é que a RB Trans está fazendo de fato essa gestão do transporte coletivo. Durante as escutas que nós tivemos anteriormente, nós vimos que há uma necessidade de ouvir a RB Trans, há uma necessidade de entender como eles estão fazendo, porque, por exemplo, é tão fácil deixar uma linha com um ônibus somente, porque é tão fácil tirar linhas durante o final de semana, porque que a RB Trans aparentemente, que pode fazer a gestão de tudo isso, não está fazendo. Então nós queremos saber, e eu tenho certeza que o senhor Anísio, que já prometeu que vai colaborar com a CPI, que ele vai estar comentando com a gente o que a RB Trans tem feito para fazer o ônibus chegar para a população. A população está sofrida, Nani. Eu recebo denúncias todo dia dos ônibus, recebo fotos das paradas, que até as paradas de ônibus estão precárias. Já não só o sistema em si, o ônibus em si, mas as próprias paradas de ônibus estão precárias. Recebo, assim, apelo da população mesmo, pedindo, clamando, porque nem todos, na crise financeira que a gente está, depois da pandemia, nem todos têm dinheiro para pegar um táxi compartilhado, pegar um Uber. Eles querem, estão implorando para que a gente consiga dar uma solução ao transporte público, e essa vai ser a nossa grande missão na CPI. Vereadora, a senhora acha que se o prefeito Tião Bocalon ele tivesse cumprido a sua promessa de campanha de abrir a tal da caixa preta do transporte público, essa CPI ela não seria necessária, né? Mas infelizmente está sendo necessário investigar a fundo. A prefeitura tem colaborado de alguma forma com essa CPI? Então, nós pedimos à prefeitura, o primeiro encaminhamento que nós fizemos foi pedir toda a documentação, né? Pedir todos os contratos, a concessão, os repasses que foram feitos, os valores, pedir as certidões negativas das empresas, ou aquilo que a administração pública faz para que a gente possa ter o serviço aqui em Rio Branco. Até agora nós não tivemos resposta sobre os contratos, eles pediram, nós demos um prazo de 10 dias, eles pediram mais dias, disseram que não conseguiram fazer essa juntada da papelada. Então, até agora, nós ainda não tivemos essa contrapartida da prefeitura, que é nos dar o material necessário para que a gente possa estudar o processo. Então, nós estamos nesse momento aguardando, eles pediram mais 5 dias, nós vamos aguardar, senão nós vamos ter que usar outros meios que a CPI tem para chegar de fato na tal da caixa preta, que eu acho que é um estudo de fato do que aconteceu e de como as coisas foram feitas. Porque tá tudo, quando a gente vai fazer uma licitação, prestar um serviço para a administração pública, há regras, há normas. E essas normas estão pré-estabelecidas dentro de um contrato. E por que isso não vai adiante? Por que essas regras elas não funcionam? Eu acredito que essa é a nossa grande abertura dessa caixa preta, que com certeza, se o prefeito Tião Bocalon ele quisesse ir a fundo nesse tema, ele melhor do que ninguém poderia fazer. Ele é o prefeito da nossa capital e ele tem muito mais condições do que a nossa CPI. Mas como não foi feita, nós vamos pegar tudo que temos na CPI, os vereadores comprometidos com isso, nós vamos fazer a auditoria dos contratos, nós vamos querer saber de fato a verdade. E durante esse período, eu espero que a prefeitura colabore, até agora nós não tivemos essa contrapartida da prefeitura, e que a gente possa realmente achar uma solução, porque as pessoas estão sofrendo muito, e cada vez mais.
e a gente viu que, apesar desse repasse, a gente não tem perspectiva de futuro para o transporte coletivo. Agora, sobre esse repasse, já que entramos nesse assunto, você foi a única a votar contra, né? Teríamos aí também o vereador Emerson Jarud, que não estava presente na votação, que foi, assim, de uma hora para outra, né? Ninguém tumultuada. Esperava, tanto que a sessão, nunca vi uma sessão se alongar tanto quanto aquele dia. O que a senhora pensa a respeito desse repasse? Olha, foi um tema que para mim me gerou de fato de direito uma dúvida, né? Havia a parte de tentar ajudar os trabalhadores que não receberam os seus salários, é válido, é uma luta válida, quem trabalhou quer receber os seus salários, mas havia outras partes que não estavam ali. Então, quando fizemos a CPI, na terça-feira, que conversamos com representantes de 2 empresas, o senhor Abad, ele nos disse que não seriam pagos aqueles trabalhadores que tivessem judicializado. Então, a gente já vê que nem todos os trabalhadores serão contemplados, apenas alguns serão contemplados com esse repasse. Então, para mim, já é injusto, né? Deveria ser um repasse que contemplasse a todos os trabalhadores. Depois nós vimos que ele nos comentou, como representante das empresas, que não teria condições de fazer investimento. E aí já bate no que a população precisa, que é mais ônibus, mais qualidade, mais linhas. Ela precisa de um investimento no transporte coletivo porque ela está sofrendo com isso. E isso também não estava dentro do projeto. Então, a gente teria como, entre 3 partes, a gente teria uma apenas se beneficiando, que são alguns trabalhadores, mas todo o resto não estava se beneficiando. Não há uma linha sequer nessa lei que foi sancionada que fale da obrigatoriedade de aumentar o número de frotas, que fale da obrigatoriedade de cumprir as linhas, que fale que se naquele dia o ônibus quebrar, ele tem que repor com outro e não deixar as pessoas esperando, tendo aí a espera de quase 3, 4 horas que algumas pessoas têm porque o ônibus simplesmente não vem e elas perdem os seus compromissos, né? Compromissos às vezes que é o seu ganha-pão, é o seu trabalho. E no momento que a gente está aqui, o emprego está pouco, a comida está cara, o salário é quase que um milagre de Deus na vida de muitas pessoas, a gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Então, para mim, gerou essa dúvida. Eu queria que os trabalhadores pudessem receber os seus salários, mas não só uma parte. E queria que na lei sancionada, de fato, a gente conseguisse ter um mecanismo que garantisse que esse dinheiro iria para os trabalhadores, e lá não está garantizado realmente como isso vai ser feito. Então, eu acabei votando não, porque eu acredito que eu represento a população e, em sua suma maioria, a maioria das pessoas não estavam representadas nessa lei. E a minha intenção é que o que mais precisa mesmo, aquele mais pobre, mais humilde, que precisa de alguém lutando por ele, que dê voz para ele, que mostre que não está legal a vida dele, que ele precisa de alguém que faça algo por ele, ele se sinta representado. Então foi um voto bem difícil, porque a gente sabe que o transporte ele está afundado e fazer um repasse no meio de um navio que está naufragando, eu não acho que faça sentido algum. Essa questão de não haver garantia de melhoria, ela bate inclusive contra a promessa do prefeito, porque quando ele foi falar para a população justificar o alto valor repassado para as empresas, ele disse que haveria essa melhoria, né? Além da redução, era melhoria nas frotas, melhoria nos ônibus. A senhora acha que essa questão desse repasse, ela vai fomentar ainda mais essa CPI, vai ter ainda mais o que investigar do porquê que foi repassado um valor tão alto para as empresas com uma contrapartida tão pequena? Porque já que foi só uma parte dos funcionários pagos, sem contrapartida para a população, a não ser a redução do valor, vai fomentar ainda mais a CPI? Quando o prefeito coloca que haverá uma melhoria de frota, a gente não sabe onde esse acordo foi feito. A gente sabe que na lei não está escrito. E se não está escrito na lei, eu não posso cobrar. Concorda comigo? Sim. Se fosse fácil a gente acordar de outras formas e que fosse cumprido, nós não estaríamos como estamos com o transporte coletivo desde outras gestões. As promessas feitas, digamos assim, ao vento, ao léu,
elas não têm significativa, porque eles não fazem, eles não cumprem, as coisas não funcionam. Então eu queria que houvesse um mecanismo legal para que a gente pudesse cobrar. Se a gente tinha como escrever isso numa lei, eu acho que deveria estar ali naquela lei, que tinha que ter tudo isso escrito para a gente garantir o bem de fato de direito para a população. Da mesma forma, na lei não está escrito quanto tempo a redução dessa tarifa vai ficar. Lá não está dizendo que essa tarifa vai ficar reduzida a R$ 3,50 até 2022. Não está dizendo que vai ficar até 2023. A redução da tarifa ela acontece no Conselho Tarifário. Digamos que ano que vem, no começo do ano, tem uma nova reunião do Conselho Tarifário e eles decidam que não, que tem que aumentar a tarifa. E aí? Como que vai ficar a população? Então tem muitas pontas soltas nessa lei e eu acredito que a população pensa junto comigo. Quando todo mundo está passando fome, qualquer repasse milionário deve ser bem feito. Então a gente tinha muito a ser feito, poderia ter melhorado muito esse repasse, poderia ter melhorado muito a lei em si para garantir, amarrar, deixar a população confortável com isso, saber que esse dinheiro iria realmente impactar na vida da população, mas não aconteceu. E aí a gente vai trazer a força da CPI agora para investigar de fato e de direito o que vai ser feito com todo esse dinheiro. Eu faço questão de trazer isso para dentro da CPI, é um assunto que não pode estar desvinculado com a CPI e a gente tem essa premissa. Na CPI nós fomos buscar a melhoria do transporte público. Se essa lei foi sancionada com a promessa de que tem que melhorar, a gente vai buscar a fundo para que haja essa melhora e garantir que esse dinheiro que foi usado, esse repasse milionário que foi usado, ele traga algum benefício da população. Mas nós poderíamos ter feito através da lei. Como não há lei, aqui está a CPI do transporte público para tentar ajudar aí o povo. Agora vamos explicar para a população quais são os próximos passos. Está aí nesse momento de ouvir, né, as pessoas envolvidas no transporte. Depois disso, quais são os passos da CPI? Nós vamos terminar de ouvir as pessoas envolvidas, os atores envolvidos. Estamos falando agora com a RB Trans e nós estamos aguardando a chegada desse material, dos contratos, das concessões, o que foi feito, os aditivos, toda a documentação, para que a gente possa estudar e auditar esses contratos. Uma vez que a gente estudar e auditar esses contratos, nós começaremos a traçar, dentro do que nós já temos, a comissão ela já tem uma linha de investigação. Então, dentro dessa linha de investigação, nós começaremos com os fatos vistos nos contratos, a inquirir realmente, a chamar as pessoas como testemunha, a chamar as pessoas para serem ouvidas de fato e de direito como atores já que fizeram parte do que está acontecendo no transporte coletivo. E depois daí nós vamos fazer a CPI ela tem o poder de fazer essa apuração, encaminhar essa apuração para o Ministério Público. E encaminhando toda a apuração para o Ministério Público ele vai pedir as providências do Poder Executivo da Prefeitura em relação ao transporte público aqui de Rio Branco. Bem, Michele, quero agradecer a sua presença, os esclarecimentos. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu acredito que a gente está tentando fazer o nosso melhor. É uma situação muito precária mesmo, Nani. Eu recebo denúncias todo dia de pessoas. Eu já vi pessoas que perderam seu emprego porque não conseguem chegar a tempo. Eu já vi pessoas que passam 3, 4 horas debaixo do sol quente porque as paradas estão totalmente sucateadas também. Eu já vi pessoas que tiveram que descer de dentro do ônibus porque o ônibus quebrou e perderam o seu trabalho. E todas as denúncias que eu recebo são de pessoas menos favorecidas. Então, é uma classe que precisa de mais cuidado e está recebendo o mínimo. A gente não está usando o princípio da equidade que é tão necessário na nossa sociedade, dar mais a quem precisa de mais. Então, essas pessoas merecem atenção, os menos favorecidos merecem atenção. A gente está passando por uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise social. A gente tem famílias que estão passando fome, famílias desempregadas, gente sem esperança, sem oportunidade para os nossos jovens. Eu tenho certeza que você tem colegas que foram embora do Acre porque não encontram oportunidades aqui no Acre. Então a gente está passando por um momento de tanta fragilidade, tanta insegurança, que a gente precisa usar o que a gente tem na política, os meios que a gente tem para lutar, para dar um pouquinho de esperança e de segurança para essas pessoas.
a gente precisa levar nossa voz, nossa força, nossa coragem para que eles vejam que de fato tem alguém que os representa. Que a eleição não seja só ir lá e colocar uns números e teclar confirma, mas que seja realmente para mudar a vida das pessoas. Então a nossa CPI ela tem esse intuito de lutar pela solução para aqueles que mais precisam do transporte coletivo. E enquanto houver aí dias pela frente, haverá esperança e dias melhores virão, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigada. De e nada. a gente vai continuar acompanhando a CPI, você vai continuar acompanhando aí o nosso site, os desdobrar desse gargalo, né? Esse calcanhar de Aquiles, que é o transporte público, que independente da gestão do Tião Bocalon, qualquer um que pegasse aí essa gestão ia enfrentar esse problema. Eu tenho 33 anos e eu não me lembro de momento nenhum a gente ter tido um transporte público de qualidade, realmente um conforto mínimo que fosse. A gente espera que dê resultado, que as coisas aconteçam, que as promessas do prefeito sejam realmente cumpridas, aí até o fim do mandato, pelo menos. É isso aí. Tomara que a gente consiga fazer a diferença de fato e de direito, não só na Câmara Legislativa, lá na Câmara de Vereadores, mas também a Prefeitura consiga de fato mostrar para o que veio. Eu acredito que é o que todos nós estamos esperando.